Nós temos aqui, então, o nome. Nós temos o nome do Messias. Nós temos o nome que nós sempre procuramos e devemos pronunciar corretamente. Então, nós temos aqui, então, a união entre o verbo ser e o verbo salvar. E qual é o nome? O nome é este. O nome é Yahushua. Agora, então, sabemos o nome e nós devemos pronunciar corretamente. Devemos, então, largar de mão qualquer nome que não seja o nome verdadeiro do Messias. Qualquer outro nome de origem diferente da língua hebraica, então é um nome falso. Qualquer nome que possa vir, seja de origem, vamos dizer, latina, grega, qualquer outro nome que se refira ao Messias, que não seja de origem judaica, hebraica, então é um nome falso. É um nome que não deve ser pronunciado. E deve ser pronunciado, então, o nome correto. Yahushua. Vamos novamente pronunciar. Yahushua. Este é o nome correto. E se você quer realmente pronunciar o nome correto, lembre-se, o seu nome é o seu nome. Você não pode trocar de nome se você mudar de nação. Você não pode trocar de nome se você for passear, por exemplo, na Rússia, na China, no Japão, nos Estados Unidos. O seu nome será sempre o seu nome. E o seu nome não deve ser mudado, porque o documento que você irá usar na sua carteira, o seu documento de identidade, sempre será o seu nome original, da nação aonde você nasceu e da forma correta como deve ser pronunciado. Lembre-se disso e pronuncie corretamente o nome do Messias.
Yau, Ulrim nosso, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Ele divulga tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Tu firmastes qual fortaleza contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem para deles te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? Eu fizeste pouco menos do que um ser supremo, coroando-o de majestade e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo colocaste. Ovelhas e bois, todos, e as feras do campo também, a ave do céu e os peixes do mar, quando percorre ele as sendas dos mares. Yau, Ulrim nosso, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. E é uma tristeza até a gente ver que os animais reconhecem o nome do seu criador, mas o homem não, né? O homem ele luta contra, é impressionante, sabe? Cumprindo tudo que já foi escrito, tudo que foi avisado a respeito disso, é a coisa mais impressionante que tem. Mas aí está, né? Antes de continuar, eu vou colocar um vídeo aqui que já é antigo, do professor Alexander Scheer, explicando a questão das vogais básicas da fala humana, né? Ele dá uma explicação muito boa aqui, e eu preciso colocar esse vídeo para poder continuar com a explicação do cartaz ali das 7 festas, né? Para que haja uma boa base para continuar. Então eu sou obrigado a colocar, e como o vídeo já está pronto e é muito bem explicado, não tem sentido eu falar, né, por mim, até porque não sou professor. Eu até estudei um pouco de hebraico, mas quando eu vi que o hebraico, esse hebraico que a gente aprende nos cursos, aí ele usa o alfabeto assírio, e a língua está muito misturada com o próprio aramaico e Yiddish e muita coisa que você não consegue ter uma base. Aí eu desisti de fazer, eu vi que era perda de tempo, né? Então eu desisti de fazer e tentei buscar esses termos mais originais aí, no máximo que a gente pode, que é muito difícil conseguir. A gente está acostumado a ouvir dizer que o hebraico escreve-se só com consoantes, né? Mas ele já chegou a comentar em um vídeo dele que eu não consegui encontrar mais, a respeito do hebraico limpo, como ele mesmo chamou, o professor Alexandre Benjamin, né? Alexander Scheer. Hebraico limpo, ou seja, a escrita completa, quer dizer, com as vogais e as consoantes juntas, né? Que isso já foi uma coisa, parece que surgiu meio para criar até confusão, né? Você escrever uma língua apenas com consoantes e sem vogais, quer dizer, você não consegue definir qual é o som consonantal numa palavra se você não conhecer o idioma, se você vê algo escrito. Ainda mais a gente sabendo que
o próprio som do nome do Eterno é formado por 3 vogais, né? E a escrita não permite que as vogais sejam escritas. Isso já é uma coisa bastante estranha. Parece que já há um interesse mesmo em ocultar, né? Então é bem estranho mesmo, né? E a respeito disso, que é o tal do hebraico limpo, né? Vamos dizer assim, o hebraico limpo. Se tiver oportunidade, eu comento aí no meio do vídeo. Ok? Vamos lá então. Vejamos. Aqui neste gráfico, nós vamos estudar. Deixa eu centralizar aqui para todos poderem ler e ver de maneira plena. Momento, estou centralizando. Aqui está. Então, nós temos o Re. Veja aqui. Nós temos esse triângulo. E aqui nós temos o Re. Veja que nesta ponta nós temos o Iod. E nesta outra ponta nós temos o Vav. Então, esta fusão de sons primários produzem as vogais. Veja bem, quando nós já sabemos, quando nós temos o Iod, o Re e o Vav, então nós temos as 3 consoantes vocálicas. São 3 sons fundamentais. Veja bem, se nós pegarmos, então, o Re e adicionarmos com o Iud, nós teremos, então, A mais I. Então, se você fundir essas 2 vogais, nós temos a vogal E. Se nós pegarmos o Re e mais o Vav e colocarmos A mais U, então nós temos a vogal O. Sons primitivos que produz as vogais. Vejamos. Então, de A mais I, nós temos a vogal E. De A mais U, nós temos a vogal O. Agora, observe uma coisa. Observe que nós temos, então, nessas 3 consoantes vocálicas, nós temos, então, aqui o início do som, o início de como se começa a pronunciar algum som, como se começou a pronunciar os sons em todas as línguas. Vejamos, então, uma nova explicação. Vejamos aqui uma outra explicação. Vamos, então, centralizar aqui a página para todos compreenderem de maneira plena. Veja que os sons fundamentais, na realidade, eles são a base do tetagrama. Veja que aqui está o tetagrama. Veja o Yud, o Re, o Vav e o Re. Então, nós temos esse Re final. Nós temos que nos lembrar que o Aleph e o Re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O Re é mudo no fim de uma palavra. Então, nós temos basicamente aqui essas 3 vogais. Nós temos o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Então, esta é a base do tetagrama. Nós temos a vogal I, a vogal A e a vogal U. Então, veja que este Re é um Re final. Lembre-se, no fim de uma palavra, o Aleph e o Aleph e o Re, eles são mudos. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas. Não devemos colocar sinais massoréticos em letras hebraicas. Sinais massoréticos são apenas acessórios, não são letras hebraicas. Então, nós temos, na realidade, aqui o tetagrama sem nenhum sinal massorético. É desta forma que devemos escrever o tetagrama, sem nenhum sinal massorético.
Lembre-se, sinais maçoréticos não são letras hebraicas. São apenas acessórios para aquele judeu que está fora de Israel e quer aprender a ler e a escrever hebraico. Então nós temos a base. Tirando este remudo, nós temos então no tetragrama o Yud, nós temos o Rei, nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Yau. Vamos passar então para uma outra explicação, mas antes, lembre-se, esses são os sons primitivos, os sons primários. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos aqui, se nós formos fazer uma transliteração, então nós temos aqui, nós temos o Yud, que ele realmente é o I, veja, nós temos o Re, que ele como consoante seria o H, ou seja, seria o R. E nós temos então aqui o Vav, veja, que passando para consoantes ele seria um V. Isso, veja bem, é porque essas três letras são consoantes vocálicas. Agora, como vogal, o Yud, como vogal, o Yud, este Yud, ele é um I. Como vogal, este Re, ele é um A. E como vogal, veja que este Vav, ele é um U. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos. Aqui nós temos então as três letras. Nós temos aqui o Yud. Veja que aqui está o Yud. Olha, os sons vocálicos I, A, U. Eles representam sons primários das línguas, dos países, das nações. Então, veja, esse é o primeiro som que alguém, um ser humano, pronunciou em sua existência. Veja bem, em sua vida na Terra, este é o primeiro som pronunciado por um ser humano. O I, o Yod, o Re, nós temos o Re, o A, nós temos então o Vav, o U. Então veja que nós temos as consoantes vocálicas, os sons vocálicos I, A, U representam sons primários das línguas das nações. Então nós temos a primeira palavra, o primeiro som dito por um ser humano. I, ao. Repetindo. I, ao. Agora passamos então para uma outra explicação. Nós temos aqui o Yod novamente, nós temos o Re e nós temos o Vav. Agora vejamos, sons primários das línguas. Veja bem, sons primários das línguas. I, A, U. Os outros sons representam, na realidade, representam uma combinação dos sons primários. Os outros sons das vogais representam, então, uma combinação desses sons. Então, vejamos, ou seja, representam o tetragrama. Representa aqui, então, o I, o A e o U. Agora, o E e o O são uma combinação entre esses sons primitivos. Se você pegar o Re e combinar com o Yud, então você terá a vogal E. Se você pegar o Re e combinar com o Vav, que é o U, então você terá a vogal O. Então vejamos agora. Observe que nós temos novamente
o I, o A e o U. Os primeiros sons. O primeiro dizer dos seres humanos. Iau. Esta é a primeira palavra. A primeira palavra dita por um ser humano. O tetagrama. O tetagrama que representa, então, o ser. O ser. Então, o ser é a primeira palavra que foi pronunciada por um ser humano. E o sinal maçorético deve ser usado, entendeu? Para provar qualquer coisa, para provar nome, para provar qualquer coisa dentro da língua hebraica. Mas sim, deve ser usado só para o aprendizado do hebraico, não para provar documentos, sobrenome ou qualquer outra identidade, seja do Messias ou de qualquer outro nome. Deve ser, sim, usado só como acessório. Então vejamos aqui. Vamos então pegar o verbo ser, veja bem, iau. Nós temos aqui I, A, U. Lembre-se, consoantes vocálicas. As consoantes originais, veja bem, as primárias. O primeiro som dito por um ser humano, iau. Depois nós temos então esta consoante que na realidade, no fim de uma palavra, é uma consoante muda, mas aqui nós temos então esta consoante como consoante de ligação, ligando então ligando o verbo ser ao verbo salvar. Pausando um pouco o vídeo, eu queria comentar a respeito do que ele citou há um pouco tempo atrás aí, a respeito dos sinais maçoréticos, né, que não deve ser usado para provar nada. O que ele quis dizer é o seguinte, é porque no hebraico, na escrita hebraica hoje, que você usa, por exemplo, se você for lá para Israel, só é escrito, eles escrevem apenas com consoantes, né? As letras que estiverem lá, elas vão estar emitindo apenas sons de consoantes. As vogais não aparecem na escrita de forma comum. Então, os maçoréticos eles ajudam a substituir, né, a mostrar esse som, entendeu? Apareceu esse som nas palavras. Então, ele já disse que são só apenas acessórios, né? E exatamente por isso que eu estava comentando a respeito do hebraico limpo. O hebraico limpo que provavelmente é a forma correta de você escrever hebraico, então ali vai aparecer todos os sons na palavra. Quer dizer, se você tiver um som de consoante, você vai usar a letra respectiva, e se você tiver um som de vogal, você vai usar a letra respectiva para o caso. É o que ele fez ali com o nome Yahushua. Ele usou todas as letras que aparecem no som do nome, né? E o interessante é o seguinte, a gente pode dizer, o som do nome do Eterno é um som de 3 letras. Então como é que o tetagrama tem 4? É interessante mesmo, é verdade. Por que tem 4 letras, né? Mas gramaticalmente é difícil a gente dizer, de dar uma base, né? Sendo que o som não aparece. O que eles dizem é que a última vogal é muda. Tudo bem. Mas se você analisar a questão do DNA, o DNA também são 4 elementos. 4 elementos que casam com o tetagrama, com o nome, né? Então esse quarto elemento é como se ele estivesse à espera para complementar algo, né? Estivesse ali para complementar algo. E é o que a gente vê exatamente ali, porque o verbo salvar também tem uma letra, uma primeira letra, que no caso o Yud, que ao se juntar com o Re, cria uma consoante e o Yud automaticamente muda para Vav, né? Aí surgindo o som Ru, aquele elemento que não tinha som, que era mudo no final do nome, ganha um som a partir da união com a salvação. E ali o Ru é o som central que aparece nas 7 festas ali, né, no nome também do Pentecostes. Então é muito interessante isso, sabe? É muito interessante como as coisas casam, né? E aquilo que não tinha som ganha som a partir do momento que há um casamento, né, com a salvação. Onde se cumpre, digamos assim, as 3 festas, né? Aí o casamento surge. E aparece o som e aparece esse elemento chamado Ruha, que é o vento, né? Que é o entendimento, que é o espírito, como a gente conheceu dentro da religião. É muito interessante. Então o hebraico limpo ele não omite isso, né? Ele não omite
a quarta letra do nome. Pelo contrário, ele mostra que há um sentido com a fusão do verbo salvar, né? É como se Yeshua, no caso, representasse a mulher, ou no caso o povo, né, o nós, e ao o eterno. E o Ru é o casamento, né, como se fosse o casamento do eterno com o povo, né, na união central. E realmente foi isso que aconteceu na Festa das Semanas em Pentecostes, né? A união do DNA do eterno com o DNA da mulher, né? É como se fosse mais ou menos isso. Mais ou menos como um espermatozoide se juntando com o óvulo, né, da mulher, entende? Outro exemplo bom disso é a terra. Por exemplo, a semente cai na terra, né? E ela não vai brotar, não vai germinar se não chover. A chuva, no caso, o nome chuva representa isso, né? O som das águas caindo na terra para que ela germine a semente ou venha o filho, né? Então também é um exemplo que se encaixa aí. É como se o Eterno fecundasse a terra com a água, né? Gerando salvação através da água que cai e faz a semente germinar. E essa água vem do céu, vem de cima, ao comando dele, né? Na hora que ele quer. Então é mais um exemplo clássico disso, entendeu? O som do vento, né? O ruh, o ruha, né? O som do vento, aquele som que você escuta no teu ouvido quando o vento bate no teu ouvido, representando o entendimento que vem do alto, né? E mostra que há um sentido com a fusão do verbo salvar, né? E no verbo salvar também ali aparece o U, né, de Shua. Ele é demonstrado quando que no hebraico que a gente vê, por exemplo, normalmente aí, é usado um sinal massorético ali para que apareça. Às vezes ele não tem a letra e aparece apenas o sinal massorético. Ou então aparece também o U, também marcado com o sinal massorético, né, que é aquele ponto para marcar quando é U ou V, para distinguir os dois sons, porque o Vav tem o som de U ou V, né? Então eu vou deixar continuar, se aparecer mais algum ponto aí, a gente interrompe outra vez e fala, ok? E como primeira letra, então, do radical do verbo salvar, nós teríamos que ter aqui o Yud, mas não temos. Por quê? Porque, na realidade, o Yud agora está no final de uma sílaba, e estando no final de uma sílaba, ele, então, cede o seu lugar ao Vav, que é a letra original do verbo, que é a letra original do verbo, que é a letra original do verbo, a primeira letra do verbo. E logo em seguida, então, nós temos o Shin, depois nós temos o Vav, o, tá vendo? Uma consoante vocálica, U, e nós temos finalizando, então, o A. Então, vejamos o que nós conseguimos com esta união. Vejamos, então, nós temos aqui, então, o nome. Nós temos o nome do Messias. Nós temos o nome que nós sempre procuramos e devemos pronunciar corretamente. Então, nós temos aqui, então, a união entre o verbo ser e o verbo salvar. Vejamos essa união, como ela é pronunciada, do verbo ser e o verbo salvar. Deixa eu colocar aqui, centralizar, para que todos possam ver corretamente. Então, nós temos aqui a união. Nós temos o nome. E qual é o nome? O nome é este. O nome é Yahushua. Veja, eu vou repetir. Yahushua. Vou repetir mais uma vez. Yahushua. Agora, então, sabemos o nome e nós devemos pronunciar corretamente. Devemos, então, largar de mão qualquer nome que não seja o nome verdadeiro do Messias. Qualquer outro nome de origem diferente da língua hebraica, então é um nome falso. Qualquer nome que possa vir, seja de origem, vamos dizer, latina, grega, qualquer outro nome
que se refira ao Messias, que não seja de origem judaica, hebraica, então é um nome falso. É um nome que não deve ser pronunciado. E deve ser pronunciado, então, o nome correto. E qual é o nome correto? Nós acabamos de ver. Nós temos aqui o Yod. Nós temos, então, o Re. Depois nós temos o Vav. Logo em seguida nós temos o Re. E depois nós temos o Vav. Nós temos o Shem. Nós temos o Vav. E finalizando nós temos o Al. Então vamos pronunciar o nome. Yal Ru Shua. Vamos novamente pronunciar. Yal Ru Shua. Este é o nome correto. E se você quer realmente pronunciar o nome correto, lembre-se, o seu nome é o seu nome. Você não pode trocar de nome se você mudar de nação. Você não pode trocar de nome se você for passear, por exemplo, na Rússia, na China, no Japão, nos Estados Unidos. O seu nome será sempre o seu nome. E o seu nome não deve ser mudado, porque o documento que você irá usar na sua carteira, o seu documento de identidade, sempre será o seu nome original, da nação aonde você nasceu e da forma correta como deve ser pronunciado. Lembre-se disso e pronuncie corretamente o nome do Messias.